Pessoal, bom dia. Desde já peço desculpa por o barulho, né? Que a gente mora na cidade, então não dá para fazer um vídeo sem não ter barulho de alguns vizinhos, né? Então já peço desculpa a vocês. E outra coisa também, durante essa mostra que eu vou fazer aqui para vocês, essa demonstração, né? Dessas caixas, vai aparecer algumas urso amarela, porque eu tenho um plantelzinho aqui. Só que eu esqueci de fechar elas ontem, né? Para fazer esse vídeo hoje. E mesmo assim eu fechei, mas tá chegando muitas campeiras. Então pode aparecer alguma. Eu fechei já para elas não virem muito em cima, para não atrapalhar, porque é muito perto do meliponário. Pessoal, o assunto que eu venho tratar hoje foi várias pessoas que enviaram vídeo, né? Fazeram pedidos para que me gravasse alguns enxames aqui, mostrando, explicando o que está acontecendo com as abelhas nativas aqui em João Pessoa, que por motivos, né? Várias pessoas já estão deixando de criar essas abelhas, outros estão vendendo essas abelhas a urso nordestina muito abaixo da metade do valor que vale essa abelha, né? E esse problema que está acontecendo aqui em João Pessoa não é um problema de hoje, né? É um problema, eu já passei por esse problema há 3 anos atrás, né? E vou estar explicando para vocês. E resumindo, várias pessoas me pediram para me mostrar minhas abelhas como que estão, né? Porque várias pessoas não estão conseguindo saber o que está acontecendo com essas abelhas. Então, pessoal, há 3 anos atrás, mais ou menos, eu passei por esse problema, né? Eu alimentava minhas abelhas e quando vim perceber, as minhas abelhas estavam com melgueira cheia de néctar, sobre ninho cheio de néctar e ninho cheio de néctar. Quando eu abri, né, e olhei por cima, lá embaixo, a postura bem pouquinha mesmo, né? E a caixa topada de néctar. Então, eu fiz uma análise, né? E esse foi o problema que eu descobri, né? É uma falta de suplementação, né? E desde então eu vim desenvolvendo vários testes, testando vários tipos de ração, até que eu consegui desenvolver uma ração e de lá para cá nunca mais eu tive esse problema, né? Lembrando que esse problema não é só aqui em João Pessoa, em vários municípios aqui da capital está ocorrendo esse tipo de problema, né? Mas as abelhas não é só com a urso nordestina, né? Mas sim com outros tipos de abelha por falta de vegetação, né? Explicando para vocês que a mudança climática também, quando ela afeta a quintura no enxame, os discos são ruído. Caso de veneno não acontece roimento de disco. Eu vou estar mostrando para vocês esses enxames, como que eles estão. Vou estar explicando, pessoal, que pelo que eu percebi, muitos enxames estão cheios de néctar, né? E falta o quê? O pólen. Não tem pólen. Então, muitos enxames estão cheios de néctar. Então, vou explicar para vocês o que deve ser feito. Por exemplo, você analisa aqui, estou só simulando, né? Como que fosse uma melgueira. Se ela estiver cheia ou não, seus enxames estão com pouca abelha, não estão sendo bem alimentados. Então, o que você deve fazer? Tira essa melgueira fora, né? Tira essa melgueira fora e faz o seguinte. Eu vou abrir esse enxame para vocês verem. Vou abrir esse enxame para vocês verem. O enxame que está se recuperando foi dividido. Estou tirando aqui. Se aparecer alguma amarela, você já sabe que é da minha. Então, pessoal, aí você analisa lá embaixo. Lá embaixo estando cheio de néctar. O pólen é muito pouco que está entrando. Então, você tira uma parte de pólen, dessa parte aqui. Divide, né? Tira uma parte de um lado e deixa mais ou menos assim. Deixa ela só com 2 modos. E entra com a ração proteica. É isso aí, pessoal, que vem mantendo meus enxames aqui na capital João Pessoa em determinadas épocas do ano, pois a mudança climática ela está influenciando muito na florada, né? Florada fora de época. Tem uma árvore aqui em João Pessoa, eu acho que é a principal, né? Que chama cupiúba. Eu chamo ela de pau-pombo, né? Então ela floriu, mas ela não floriu, vamos dizer, 100% dos pés de árvore, né? Floriu para mim aqui, que eu percebi mais ou menos 30, 35, até 40%. Outros não floriram, né? Então foi muito pouco. Então para você manter os seus enxames, tem que entrar com a suplementação. É esse problema que a gente tem que identificar. Não é tipo assim, um assunto
relativo à apis, né? A apis, todo mundo cuida bem dessas abelhas. Por que nós não podemos cuidar das nossas urussus nordestinas, né? E outros tipos de abelhas, né? Algumas pessoas estão falando, porque aqui na capital e em outros municípios está se dando melhor a jataí, a jandaíra, a canudo. Pessoal, essas são umas abelhas, além de ser menores, né? Menores, elas pegam todo tipo de vegetação, praticamente, né? A jandaíra também é uma abelha menor também, né? Uma abelha de clima bem quente mesmo, né? E a nossa urussu nordestina é uma abelha de região, de transição, de mata atlântica, né? Elas pegam coisa específica. Então a gente tem que saber manejar essas abelhas, né? Temos que saber manejar essa abelha. Não interessa se a gente já cria há muitos anos, se é iniciante, né? Temos que saber manejar essas abelhas. Olha que abelha linda. A gente não pode parar de desistir dessas abelhas. Olha que abelha linda. Então, pessoal, o problema é a suplementação dessas abelhas, que está faltando para essas abelhas. Vou fechar esse enxame aqui para vocês ver e vou mostrar outro enxame. Vou dar pausa aqui para me fechar, vou estar dando pausa e vou fechar e vou mostrar esse outro enxame para vocês. Outro, pessoal, já coloquei outro enxame no seu devido local, né? Essa aqui é uma mãe, né? Do dia 27/4. É uma mãe que está recebendo, desde que foi dividida, ela está recebendo a ração proteica, né? Energética. Então vou estar mostrando aqui para vocês o desenvolvimento desse enxame. Para você ver que faz toda a diferença vocês alimentar suas abelhas energeticamente. Muitas pessoas alimentam só com isso aqui, ó, com xarope, né? O principal é a florada mesmo, né? Mas quando não tem, temos que fornecer o proteico e o energético. Só xarope, pessoal, nas caixas não funciona. Vou mostrar para vocês aqui que beleza de enxame. Ó, esse enxame está com 2 módulos, precisando do terceiro módulo, mas como está em época de escassez, não vou colocar. Olha a beleza desse enxame. Isso aqui, pessoal, é na capital, ó. Capital João Pessoa. Lembrando que o local aqui não é tão bom para criar abelha, porque o mais que tinha perto aqui era 3 chácaras, derrubaram essa chácara. Então a mata ficou um pouco longe dessas abelhas fazer a coleta do seu suplemento. Olha que enxame lindo. Olha que maravilha. Olha essa postura. Então, pessoal, não adianta a gente tentar desistir de nossas abelhas, porque a gente está fazendo um manejo erradíssimo. Erradíssimo. Essas abelhas precisam de suplementação. Veja que ela aqui, ó, consumiram tudo. E lembrando, pessoal, que não basta você querer que seus enxames fiquem topados, cheios de potes. O importante é isso aqui, ó, a postura e manter a quantidade de abelha. Para quando chegar a época da florada, essa abelha tá muito forte mesmo. Como tá esse enxame aqui, ó. Na minha percepção, tá um enxame muito bom. Vou estar abrindo uns potes aqui para você ver. Aqui tem xarope ainda. O xarope tá um enxame muito bom. Esse potezinho aqui, esse tá meio aberto. Vamos ver aqui, ó. Vejam, ó. O pólen que está entrando é muito pouco, então elas fecham, né, e ficam fermentando para consumir e fazer o alimento larval. É muito pouco, entendeu? Então, se você não está fornecendo uma ração, aí o que está acontecendo? Essas abelhas estão diminuindo a postura, né? Os enxames estão ficando feios, as abelhas estão fracas. Ó, pode ver, ó. Apesar de estar entrando pólen, não está cheio. Tá? Isso é porque entrou um pólenzinho de uns 2 dias, 3 dias para cá, entendeu? Ó, pode ver. Então, se eu não entro com uma suplementação para essa abelha vai cair muito de produção. Aí, pessoal, a ração você pode estar servindo ela assim, né? Aqui é quando eu fermento ela com material mais novo, aqui é com um material de outra florada. Você pode fornecer assim, fazer até o bombonzinho de pólen, quem gosta de passar na cera. Aqui é quando elas fecham, né? Que elas não estão precisando tanto, elas fecham e vão consumindo uns poucos. Esse aqui, ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu dar pausa aqui, para mim poder estar pegando aqui. Eu vou estar colocando aqui, pessoal, tá servindo ele um pouco duro assim mesmo, para elas. Tá colocando aqui para elas. Elas imediatamente, ó, vocês estão vendo aí, ó, imediatamente já estão chegando para o consumo.
Então, pessoal, esse é o problema identificado. Esse é o problema que está acontecendo. Olha, imediatamente ela já chega para consumir. Pois não está tendo muitas ofertas de alimento na natureza. Se nós não alimentarmos nossas urussus, né, não adianta se nós somos experientes, se nós somos iniciantes, né? Os iniciantes, a gente devemos escutar eles, não ficar falando algumas bobagens, porque eles estão com o enxame fraco, né? Temos que explicar esse tipo de manejo. Isso é falta de manejo com as urussus. Para mim, na minha percepção, está havendo uma grande falta de manejo e desinformação, né? E desinformação sobre nossas abelhas. É uma abelha que a gente não pode, queimar essa abelha. Que essa abelha essa abelha ocorre num local e essa abelha não está se dando mais nesse local, né? É uma grande falta de manejo, na minha percepção. A rainha linda aqui, ó, passeando. Veja as abelhas consumindo. Isso não é eu estou falando balela, pessoal. Isso é uma verdade absoluta. É uma grande falta de manejo. Isso aqui, pessoal, eu aprendi no dia a dia com as abelhas. Eu sou um cara que eu tenho ali livros de abelha. Eu não leio tanto, né? Mas o cientificamente para mim é o dia com elas, minhas princesas. Isso aqui eu quero um bem essas abelhas. Porque é uma coisa linda aí, ó, observando o enxame. Então, pessoal, eu vou pegar outros enxames para a gente conferir como é que tá esses enxames. Vou pegar agora 2 caixas baú, mãe e filha, para a gente ver como é que estão esses enxames, né? Então é isso aí, pessoal. Deixa você. Vou finalizar esse vídeo com essa imagem. Vou cobrir aqui para que as amarelas não apareçam aqui agora no momento. Depois eu vou alimentar com xarope. Não vou alimentar agora, porque senão as amarelas vão começar a chegar muito aqui, né? Então é uma imagem linda, olha para isso. Vou pegar mais outra caixa, 2 caixas, pessoal. 2 caixas baú para você estar analisando. Pronto, pessoal, estou com as 2 enxames aqui, de urussu nordestina. Vamos dar uma verificada. Cadê meu paletinho? Tá aqui. Vamos ver como é que... Essa aqui é a mãe, essa aqui é a filha. Vamos ver como é que a mãe se recuperou, está se recuperando, né? Eu não lembro a data, mas não faz tanto tempo. Vamos ver como é que tá. Vou estar tirando aqui o acetato de uma parte. Essa é a mãe. Ali tem um pouco de ração proteica ainda. Olha para isso, olha que postura linda dessa abelha. Ali embaixo, ó, tá a proteica. Pode ver que elas estão se alimentando, processando. Tá vendo? Então esse aqui é o enxame mãe. Ó. Pode ver que não tá tão populoso de abelha, mas ela tá mantendo a postura. Ela tá mantendo a postura, ó. Tá vendo? Ela tá mantendo a postura. Então isso é o que interessa pra gente. Chegou a amarela aqui. Vou estar fechando e vou estar mostrando a filha para vocês. Essa aqui é uma filha, né? Lembrando que aquela outra é a mãe e essa é a filha. Essa aqui também, desde que foi dividida, né? Desde que eu dividi ela, ela vem recebendo alimentação proteica, né? E energética também. Estou tirando aqui o acetato para você estar vendo esse enxame. Olha para isso, pessoal. Olha para isso, que coisa linda. Olha que enxame. Ali tem a ração proteica, elas estão processando. Né? Ração proteica. Aqui elas terminaram. E olha para esse enxame. O enxame tá lindo, a cera bem molinha, maleável. Ó. A abelhinha trabalhando aqui no processamento da célula de cria. Ó. Ração proteica. Então, pessoal, novamente falando, o problema que está acontecendo aqui em João Pessoa é falta de pólen, falta de alimentação proteica, proteína para as abelhas. Né? Muitos meliponicultores que não alimentavam estão alimentando as suas abelhas, porque é muito pouco pólen. Você pode ver que tem alguns potes, né, que elas estão fazendo também, mas não está entrando tanto. Mas por esse dia deve entrar alguma coisa. Ó, pode ver, tá vazio. Às vezes a gente vê uns potes meio que fechado. Aqui, ó. Aqui, ó, meio que fechado. Ó, ó o que eu falo. Pouco pólen, tá vendo? Como identificar um enxame que tá com muito pólen, que não precisa de alimentação? Quando você abre um enxame, que você vê muitos potes de pólen, aquelas caixas ímpares que a gente abre
para revisar, e você vê que o pólen fica aberto, o módulo abre aqueles pólen, fica aquela coisa mais linda, né? Então, temos que alimentar nossas abelhas, né? Manejar nossas abelhas. Olha para o tamanho desse enxame. É uma filha que se recupera mais rápido do que a mãe. Olha que coisa linda. Que enxame espetacular. Então vou estar mostrando mais outros enxames para vocês, para mim estar finalizando o vídeo. E já peço que vocês se inscrevam no canal, quem não for inscrito. Pode compartilhar esse vídeo para quem vocês quiser, tá me ajudando também, né? Então, pessoal, vou fechar aqui com essa linda imagem. E vou pegar mais uns enxame ímpar para a gente estar verificando as posturas. Esse é um enxame com 3 módulos. Vamos tá abrindo a melgueira para a gente ver como é que tá esse enxame, né? Vamos ver como é que tá esse enxame. Tem pólen suficiente para não precisar da suplementação. Ali ela já consumindo. Vamos ver como é que tá aqui. Ainda tem, ali ainda tem. Estão consumindo esse, não fecharam esse. Aquilo ali elas fecharam, né? E elas ficam consumindo um pouco. Ó, aqui, ó. Bastante potes, né? Esse pote aqui, vamos ver como é que ele tá fechado. Ó, esse é o erro. Você acha que o pote tá cheio, ó. Olha para isso, ó. O pólen lá embaixo, ó. Até tava comentando com um colega, né? Ele disse que com as dele também observou isso, olha. Aí, pessoal, o que acontece? Pouco pólen, a rainha, ela anda na caixa. Ela anda na caixa, ela faz a verificação. Então, ela vê que tem pouco pólen na caixa, ou néctar, né? Então, o que ela faz? Ela diminui a postura, morre as abelhas mais velhas. Quando ela vê que tem bem pouca abelha, né? Que aquele alimento é razoável, ela começa a postura. Então, é isso que está acontecendo com os meliponicultores aqui em João Pessoa e em vários lugares, né? Aí ela reinicia aquela postura bem pequenininha, né? Postura pequena. Então, a importância de estar manejando essas abelhas e suplementando. Lembrando, pessoal, que, amarelinho aqui, a criação de abelha é uma criação como qualquer outro tipo de animal, né? É uma criação que você tem que gastar com ela, né? Sempre vai ter um problema. Você gasta com caixa, gasta com açúcar, gasta com água, gasta com prego, né? Temos que manter, quem cria abelha tem que manter suas abelhas. Então não adianta dizer assim, eu vou colocar uma abelha em tal local, ela se vira sozinha. Ela já se virou, pessoal. Ela já se virou, mas a gente, ser humano, somos o pior inimigo das nossas abelhas nativas. Porque a gente que está destruindo a urbanização, cresceu muito. Vamos estar abrindo aqui, pessoal, para vocês verem como é que está a postura dessa abelha, né? Para me mostrar, para vocês não dizerem assim, não, o cara mostrou só 2 caixinhas. Lembrando que aqui é o meu tipo laboratório de reprodução de abelha, né? Eu reproduzo aqui, vendo e levo para o sítio também. Esse dia levei bastante. Não estou com tantas aqui mais. Não estou vendendo nordestina por esse dia, porque pretendo fazer mais umas divisões para poder começar a vender novamente. Ó para isso. Vamos ver. Ó para isso. Será que tá forte ou tá fraca? A melgueira já diz tudo, né? Olha para isso que lindeza. Olha para isso que lindeza. Olha para isso, pessoal. Cadê os pólen, pessoal? Aqui. Cadê os pólen, pessoal? Ó, potão vazio. Ó, só um pinguinho de pólen, ó. Entendeu? Ó, é isso que está acontecendo com o manejo, né? Não adianta a gente, ó, néctar tem bastante, né? A gente alimenta, elas acham alguma coisa. Agora o pólen tá, é muito pouco, ó. Esse pote aqui é pólen também, ó. Lá embaixo não tem bastante, entendeu? É isso que está acontecendo com as abelhas. Se você não entra com alimentação, esse enxame era para estar bem abaixo disso aqui, ó. Mas está bem razoável esse enxame. Pode ver, a rainha não parou a postura. Tá um enxamezinho super bem. Eu acho que eu vou abrir lá embaixo para nós ver como é que tá, né? A gente revisar lá embaixo. Para derramar um pouco de néctar. Sai aí a abelhinha. Vou abrir embaixo pra gente tá vendo aqui como que tá lá embaixo, né? Se a postura tá boa, como que tá. É importante tá mostrando, né? Para esclarecer esse problema daqui de uma pessoa. E várias pessoas me pediram para fazer esse vídeo e mostrar, né? Ver se eu consigo levantar aqui, né? O cara sozinho é meio ruim.
Opa, não soltou bem aqui. Vamos ver se eu consigo agora. Opa. Opa. Tem uns potes pegados ali, pessoal, ó. Postura madura. Razoável de abelha. Era para estar bem abaixo, né? Se não entra com a suplementação. Tem uns potes pegados aqui, não quero romper ele. Por causa do florídeo, né? Então, pessoal, é isso aí. Vou pegar outro enxame para nós estar revisando. Fechar esse para a gente estar revisando mais uns enxames. Mais um enxame. Vamos ver como é que tá a melgueira dessa abelha. Olha para isso. Muita abelha. Néctar. As abelhas consumindo aqui a ração proteica. Ó. Potes vazio. Ó, bem pouco pólen lá embaixo. Bem pouquinho mesmo. Vamos abrir, esse aqui estava fechado. Bem pouco pólen. Então esse é o grande erro, pessoal. Vocês não estão percebendo, não estão fornecendo pólen. Esse aqui, ó, fechado também. Ó. Pouco pólen. Isso é porque entrou pólen esse dia. Vocês que abelha que entendem um pouco, sabem que uns 3, 4 dias para cá, 2 dias, entrou um pouco de pólen. Tá vendo? E tá entrando um pouquinho, né? Aqui é néctar, néctar. Pode tudo, não vou mexer muito para não estragar, ó. Isso aqui, ó. Muito pouco pólen. Então, se vocês não fazerem a suplementação dessas abelhas, olha que abelha linda. Como é que nós vamos desistir de umas abelhas dessa? Vou estar abrindo aqui embaixo. Você não puxa a tampa para cá. Tá abrindo aqui embaixo para a gente dar uma verificada como é que tá também, né? Esse aqui eu vou abrir só esse módulo. Eu vou pegar mais umas caixas baú para a gente tá vendo, umas caixas maiores. Para a gente esclarecer de vez esse problema, né? Aqui em João Pessoa, porque muita gente se pediram, porque tem muita gente desistindo, né, de criar essa abelha. Aí fica complicado. Outros vendendo seus enxames praticamente de graça. Olha para isso. Olha para isso, pessoal. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha esse enxame, a força desse enxame. Olha esse disco, tomou conta. Disco coroado tomou conta do módulo, tá vendo? Aí, pessoal, vocês dizem no comentário aí se vocês acham que é a ração ou que não é a ração. Pra mim é falta de alimentação proteica, proteína. Lembrando, pessoal, que essa ração, desde que eu passei por esse problema, né, que eu falei pra vocês no começo do vídeo, que eu venho desenvolvendo ela, né, e aprimorando ela, e cheguei num ponto essencial e nunca mais passei por esse problema, né. Aí. Se alguém tem alguma dúvida, né, não vou abrir porque o disco pode rasgar disco novo lá embaixo, mas pra você ver. Eu vou levantar aqui pra gente ver, né, como é que tá. Opa. Deixa eu colocar assim, pra ela não tombar. Né? Vou tirar um pouco aqui pra gente ver. Olha aí que coisa linda. Olha a postura dessa abelha. Vocês não se preocupem, pessoal, com construção de potes, essas coisas. Na época de escassez, vocês têm que se preocupar em manter isso aqui, ó. Postura, servir ação proteica para essas abelhas. Para ela chegar à época da produção de mel super forte, né? O ano passado eu produzi uma quantidade muito boa de mel. Eu vendi alguns litros, outros estão ali para ser envasados e repassados. Olha que coisa linda. Eu sou nordestino na capital João Pessoa, sua área de ocorrência, né? E por motivos a gente não acha quase por causa do ser humano, né? Que está destruindo. Hoje o que vale é o dinheiro, né? Não adianta. Onde você vai, o que manda é o dinheiro. Mas infelizmente é assim. Mas a gente vamos mantendo essas abelhas. A abelha tomou conta do módulo. Imagina esse disco quando era inteiro. Coisa linda. Acredito que lá embaixo vem do mesmo jeito. Então vou fechar aqui, pessoal. Vou pegar mais umas caixas grandes ali pra gente ver como é que tá. Essa caixa aqui, pessoal, é uma caixa um pouco grande. Ó. Essa caixa é ninho sobre ninho e a melgueira. Assim que passou a temporada da florada, né, da entrada do néctar, que foi colhido o néctar, eu reduzi o tamanho da caixa, né?
Vocês sabem muito bem que os índios fazem isso, né? Passou a safra, eles tiram o módulo e reduzem. Por quê? Porque fica melhor para a abelha manter a temperatura e eles alimentar e ela não gasta tanto alimento, tanta energia. Então, com eles nós aprendemos essas coisas, né? Agora eu vou abrir essa caixa aqui, pessoal. Essa aqui é uma caixa grande, é uma caixa que é para estar fraca, né? Vamos ver, né? Há um mês, mais ou menos, eu comecei a fornecer a proteica, porque ela pegou muito pólen também, né? Então vamos ver como é que tá esse enxame. Aparentemente tá um enxame razoável, né? Razoável. Foi tirado o disco para reforço, né? Eu reforcei umas divisões para levar para o sítio. Vamos ver como é que tá essa abelha. Olha para isso. Deixa eu soltar aqui para não... Opa! Olha como é que tá isso aqui, pessoal, de abelha. Meu Deus do céu. Bom, deixa eu colocar aqui. Aqui, pessoal, ó. Deixa eu colocar aqui para explicar para vocês. Aqui tá o pote de energético. Aqui era a proteína, né, dessas abelhas. Elas consumiram. Chega a limpar, ó. A rainha ali embaixo. A rainha se escondendo ali. Olha como é que tá essa abelha. Olha que população de abelha. Olha o disco lá embaixo, como vem grande. Então, pessoal, repetindo, né? Tá havendo falta de manejo, né? Olha para isso. Como dizia o professor Rogério fala, né? Tem que manejar a abelha, não temos que ter preguiça de manejar a abelha. Olha para isso. Olha que coisa linda. Então, pessoal, é a falta de ração ou não é? Deixa aí nos comentários, né? Essa aqui, ó, eu coloquei em outra abelha 2 potes desses, elas fecharam um e fecharam o outro, né? Aí eu tirei esse aqui que já tá fechadinho, vou servir para elas. Aqui, ó. Veja que elas consomem e elas roem. Interessante. Agora eu vou colocar aqui para ela, cuidado para não esmagar elas ali. Um jeito para não... Vou colocar aqui para ela. Então, pessoal, é isso aí que está acontecendo, é falta de alimentação. Olha como é que tá de abelha para isso. Olha para isso. Pelo menos o pessoal que fala, né? Falou comigo para mim fazer esse vídeo. E mandaram o vídeo. Eu não vejo um enxame assim, né? Um enxame tudo praticamente fraco, né? Enxame definhando. Então o problema tá aqui, pessoal. A solução tá aqui, ó. Aliás, a solução tá aqui, ó. A ração, né? Proteica. Você pode servir ela dura, né? Um pouco mais dura aqui. Você pode fazer o bombom de pólen, servir para suas abelhas. Ou você pode fazer tipo uma amolecer, né? Que nem falam, uma papinha proteica, né? Que ela fica um pouco mais mole. E servir para suas abelhas. Aí fica ao seu critério. Olha que coisa linda. Vou fechar esse, pessoal. Vou pegar mais uma caixa. O vídeo tá ficando comprido. Tem pessoas que não gostam. Mas olha que lindo. Lembrando, pessoal, que é a capital João Pessoa, né? Onde eu resido com essas abelhas, né? Não tenho só essa. Tem um sítio, mas essas daqui, as abelhas que eu tiro divisões, né? Reforço. Olha para isso, que coisa linda. Vou pegar mais uma caixa baú para a gente estar analisando. Pessoal, essa também é uma caixa baú muito grande também. Foi tirada da melgueira dela para reduzir na época da escassez, né? Para ajudar na termorregulação da temperatura. Vamos estar olhando ela para ver como que tá. Lembrando, pessoal, que são enxames que está recebendo a ração que eu desenvolvi, né? A ração proteica. Vamos ver como é que tá, né? Esse enxame aqui, ele coletou uma quantidade muito boa de pólen, mas pode ver que eles já secaram o potezinho, né? Já consumiram tudo. É outro enxame que está muito bom. Esse acetato aqui, pessoal, ele dá um estralo aqui e joga as abelhas bem longe, então tem que ter cuidado. Opa! Deixa eu colocar ele aqui. Aí, pessoal, que maravilha de enxame. Esse aqui, ó, tem potes aqui. Esse tem pólen. Ó, esse já tem mais pouco, mas tem. Essa parte aqui tudo é pólen, pessoal. Tudo é pólen. Ó, esse tava fechado, mas tá mais ou menos meio de pólen. Então tá um enxame muito bom, né? Mas mesmo assim, elas consumiram a ração, né?
o que ajuda muito, né, manter o enxame forte. O invólucro lindo, ó, bem maleávelzinho, ó. Postura linda. Aqui eu tirei, se eu não me engano, um disco. Assim. Ó, lá embaixo tá vindo a postura, muito grande lá embaixo. Aqui é uma madura ainda, mas lá embaixo tá vindo. Tá vindo a postura lá embaixo, muito grande, tá subindo essa postura. Ó, aqui tá nascente ainda. Ó, muito nascente aqui, ó. Então é um enxame muito bom mesmo. Vou estar tirando esse pote aqui, pessoal. Tô tirando esse pote aqui. Vou estar colocando esse pote de ração aqui para elas. Para elas se manter nesse padrão até chegar a época da entrada do pólen e do néctar, né? Uma suplementação. Então, isso é os padrões dos enxames que eu tento manter aqui, né? As abelhas estão muito boa mesmo. Só que esclarecendo que essa abelha, ela não vai perecer, né? Porque a gente não vamos deixar. Nós gostamos de nossas abelhas. E essa é a nossa principal abelha, pessoal. Nossa principal abelha aqui na Paraíba. Todos sabem, né? A Uruçu nordestina. A Scutellarius. Essa abelha, olha o tamanho desse pote. Isso é uma piscina. Uma piscina. Olha para isso. A quantidade de abelha que está trabalhando lá embaixo está subindo. Tá vendo? Aqui enxame lindo, pessoal. Enxame muito lindo. Lembrando que esses enxames estão na capital João Pessoa. Então a diferença está aqui, ó. Você via a proteína para as abelhas. Eu vou fechar, pessoal. Não sei se eu pego mais alguns enxames para dar uma olhada, né? Coisa linda. Então já peço que vocês compartilhem esse vídeo para que ajude bastante os criadores, né? Aqueles que tiverem paciência de ver esse vídeo até o final. Você que gostou, deixa um like para nós, compartilhe bastante em WhatsApp, em toda a rede social, né? Olha a quantidade de abelha que está subindo. Olha para isso. É um espetáculo de enxame. Ó, muita abelha mesmo. A abelha mais desejada pelos meliponicultores do Brasil. Essa abelha não é linda, ela se amostra. Aí, pessoal, ela já chegando aqui para consumir. Vocês estão vendo que tá precisando? Elas estão precisando do alimento. Quando elas não se alimentam, ela guarda, né, no potezinho e serve para futuramente, né? Então é muito bom, muito bom. Vou fechar aqui. Não sei se eu pego mais um enxame, vamos ver. Vou pensar. Mais um enxame aqui, pessoal. O vídeo tá ficando bastante grande. Vamos. Já dei uma soltadinha aqui básica. Ele levanta assim. Ó, vou mostrar para vocês a melgueira desse enxame. Como que tá. A ração proteica ali, ó, elas cobriram. Vamos olhar como é que tá esse pote de ração. Vamos abrir ele para ver se elas ainda tem. Ainda tem um pouco lá, ó. Aqui é os potes que seria de pólen, né? Ó, aquela mesma coisa, pessoal. Muito pouco pólen. Reafirmando, é isso que está acontecendo com os enxames de vocês. Vocês estão achando que os enxames estão com pólen e não tá. Esse que é o problema, ó. Tá vendo? Vou fechar aqui para a gente abrir o módulo de baixo para a gente ver como é que tá a postura, né? Lembrando, pessoal, que esse possível problema que vocês estão passando eu já passei, né? Graças a Deus, com conhecimento, fazendo análise e consegui manter meus enxames em todo o período do ano razoável. Olha para isso, pessoal. Olha essa postura. Olha essa postura. Postura bem grande mesmo. Quantidade boa de abelha. Né? Enxame muito bom mesmo. Não diminuiu a postura. Não devemos se preocupar com pote, porque a gente vai servindo os alimentos ao pouco, né? Não adianta entupir a caixa com xarope, não é bom entupir a caixa de xarope, muito xarope, tem que ir alimentando
manejando para ver como que tá o enxame. Como aqui, ó, tem alguns cheios, outros vazios, outros é pole bem pouco, a proteica. Então é isso aí, pessoal. É manejo. Vamos manejar nossas abelhas, que essas abelhas aqui em João Pessoa, elas se dão muito bem. Mais um enxame aqui, pessoal, que foi filha, foi mãe, aliás, mãe dia 5, aliás, dia 16 do 5. Recuperação desse enxame. A rainha ali, ó. A rainha. Elas aqui na ração proteica. Alguns potes de charomel aqui, né? Néctar. As abelhas. Esse aqui eu coloquei já hoje. Vou fechar aqui e a gente vai revisar um enxame filho agora para finalizar o vídeo. Para finalizar, pessoal, essa aqui é uma divisão. Quando eu divido, eu deixo a mãe no seu local, né? Como eu deixo a mãe no seu local, eu levei a filha para um outro local e levei a melgueira junto. Então vamos ver como é que tá a melgueira. É uma divisão do dia 27 do 5. Olha a melgueira como é que tá. A melgueira tá muito boa. Eu tinha aqui, eu tinha colocado aqui a ração proteica, elas consumiram tudo. Pote grande, vazio, tá vendo, pessoal? Ó. Então, para que vocês entendam de uma vez que o problema das nossas abelhas, o que está acontecendo de fato aqui em João Pessoa, é falta de ração proteica, falta de pólen. Falta de pólen. Aqui é néctar, né? Abrir mais um aqui para a gente ver. Ó, pote de pólen, tá meio mais ou menos. Né? Vou entrar com a alimentação proteica para que ela não diminua a postura. Aliás, vamos olhar como é que tá a última vez que eu abri ela, eu vi uma princesa iniciando a postura. Não sei nem como que tá, né? Se deu certo mesmo. Ou se não deu, porque essa abelha tá no outro lado daqui da casa. Tá um pouco meio alto. Não é sempre que eu reviso ela. Mas vamos ver como é que tá. Opa, deu certo sim. Porque esse módulo de cima já foi eu que adicionei. Construiu bastante. Bastante mesmo. Postura aqui amadurecendo. Postura nova. Muito bom enxame. Disco aqui. Esse é um enxame da cera um pouco escura, vocês podem ver. Então é isso aí, pessoal. Eu vou finalizar o vídeo, né? Deixando vocês com esses lindos enxames. Essa linda imagem. Um enxame filha que está se recuperando da divisão. Enxame muito bom mesmo. Pessoal, fiquei curioso e resolvi dar uma abertura aqui no ninho para ver como que vem a posturinha. Olha lá. Posturinha linda. Não vou levantar muito, porque estou só com a mão aqui. Olha que linda a postura. Então, pessoal, é isso aí. Então, vou finalizar o vídeo aqui, né? Então, o problema daqui de João Pessoa é esse aqui, pessoal. A falta de alimentação proteica para nossas abelhas. Não é difícil de resolver, né? Então, tá esclarecido aí para os meninos que pediram para mim fazer esse vídeo, né? Então, vou finalizar esse vídeo. Até o próximo vídeo. E deixa a imagem aqui, né? Dessa linda caixa de Uruçu nordestina, Melípona escutelária da cera escura.